Boa noite. Para quem não me conhece, tem um pessoal do 3E aí que eu também não conheço. Bem, meu nome é Enzo Claro, eu entrei na ARP em 2021 e entrei no GPDA também em 2021. E agora a gente vai. Eu estou dando agora uma sequência de treinamentos junto com o pessoal do 3E. Esse daqui vai ser o workshop de GitHub e Visual Studio. GitHub e Visual Studio no caso. Ah, bem, a gente vai começar aqui, né, a lista de como a gente vai fazer aqui esse workflow que a gente vai ter. Vai ser começar primeiro falando como é o fluxo de trabalho em geral, né, como a gente usa no dia a dia, né, para fazer o trabalho da faculdade, coisa do tipo. Aí eu vou explicar o que é o JIT. Aí depois, essa animação eu fiquei 2 horas pra fazer, tá? Aí, aí eu vou explicar. Aí, passando mais pra parte do JIT, né? O porquê usar o JIT. Aí o mostrar para vocês o terminal, alguns comandos, uh, mostrar como é o fluxo de trabalho usando o JIT e depois explicar um pouquinho de branches. Depois, em sequência, a gente vai falar de GitHub, efetivamente, o porquê usar o GitHub e como que funciona o fluxo de trabalho nele. E por último, a gente vai para falar um pouquinho, né, bem superficial, de Visual Studio. Eu não vou chegar a programar, só falar aí algumas extensões e como funciona essa integração com o GitHub. Né? Bem, começando, como que é o nosso fluxo de trabalho, geralmente um trabalho qualquer? A gente pega, cria um documento, aí a gente edita ele e a gente tem um novo documento. Aí esse novo documento a gente pega e salva ele. Aí a gente pega, edita esse documento de novo, criando um outro documento e salva ele. Só que vamos supor que aconteceu um problema ou tipo você apagou metade do seu documento sem querer. Então o que você faz? Você pega o dado salvo, né, o documento salvo anteriormente, edita ele para conseguir um novo documento e salva ele de novo. Senão você sempre vai ficar salvando. Só que se vocês fizerem isso, vocês vão chegar num problema que eu tenho bastante, principalmente quando eu vou modelar em 3D, que você fica tipo, com um monte de arquivo, tipo versão 1, versão 2, versão 3, versão 4, tipo, mano. Aí você nunca sabe o que é cada versão. E então a gente chega no JIT. O que é o JIT? Bem, o JIT é Sistema de Controle de Versão Distribuída. Bem, então o que é isso, né? Como que é um sistema, não, como você vai controlar versões dentro, né, do seu aplicativo? Bem, pensa que você tem uma linha de evolução, que seria a linha de projeto que você vai estar seguindo. Nesse caso, né, o pessoal do 3E e o pessoal do GPDA, aí nosso objetivo é chegar no Stratum, né, finalizar o Stratum. Então, a gente pega e precisa fazer coisas nele. Então, vamos supor que a Ingrid criou o balão e a payload. Aí eu vou lá e implemento a telemetria nele. Beleza. E aí depois, em cima disso, a Ingrid, por algum motivo, sei lá porque, ela quis tirar o balão. Só que aí quando você faz isso, você percebe que, tipo, pô, o objetivo é a gente criar um balão. Se a gente tirar o balão, não vai ter como. Então, você ter esse controle de versão é você conseguir voltar versões para que, tipo, deu problema nessa, então eu posso voltar para essa versão e partir daí de novo. Basicamente seria isso. Então você controla o momento e a versão que você quer voltar ao trabalhar. Basicamente isso. E aí, tipo, o que seriam essas versões, né? O que tem de informação nessas versões? Que seria algumas perguntas que a gente acaba respondendo, que é o que tem nelas, o quando que aconteceu essa versão e quem fez essa versão. Então, se alguém fizer alguma bosta, digamos assim, eu consigo saber exatamente quem que cometeu o erro. E aí você consegue também ir atrás da pessoa e perguntar o porquê que ela fez isso. Né? Então, nesse caso, eu poderia chegar lá para a Ingrid e falar por que você quis tirar o balão. Né? E a gente consegue descobrir, então é essencial, na verdade, para você trabalhar em qualquer projeto em equipe. Porque você consegue realmente rastrear o que cada um está fazendo. Alguém tem alguma dúvida nessa primeira parte? Tudo certo. Por que eu tirei o balão? Não sei. Por que você tirou o balão, Ingrid? Eu achei meio tóxico. É tipo o X9.
Seria um Exatamente isso. X9, mas é um X9 do bem, porque, tipo, não é só, ah não, você fez isso errado, é tipo, a gente pode achar o erro, ou o porquê de acontecer alguma coisa. Tipo, sei lá, eu cometi um erro e aí eu consigo, tipo, ah não, por que você pensou nisso antes? E aí você consegue achar uma solução pro seu problema. Então, um X9 do bem. Ele tem Eita. autosave? Tem uma pergunta ali. Autosave, não. É tipo, aqui eu só tô trabalhando na, tipo, a linha de evolução do meu trabalho, basicamente, que eu tô pensando. A gente não chegou efetivamente na parte. Porque basicamente o que o JIT vai fazer, que eu vou explicar depois, é ele vai salvar o seu arquivo, basicamente isso. É, ele é meio que uma linha temporal. Eu gosto de pensar em linha temporal. Vocês vão entender o porquê da linha temporal. Bem, vamos lá. JIT. Por que usar o JIT? Vamos lá, né? Bem, o primeiro motivo de você usar o JIT é que você tem um histórico de mudanças. Então, nesse caso, a linha temporal você tem. Aí depois a gente tem um trabalho em equipe, né, que você consegue trabalhar com várias pessoas e saber o que cada um está modificando. Em sequência, a gente tem que você consegue mexer nele offline. Então, tipo, você não precisa estar toda hora mexendo na internet. Tá lá só na sua máquina, sei lá, viajando, você consegue mexer. E ter uma organização muito boa no seu trabalho. Não é difícil. No início ele é um pouquinho chato, para vocês entenderem, que é tipo muito comando e coisas do tipo, mas não é difícil. Vocês conseguem pegar facilmente. E você sempre tem uma versão do seu projeto que sempre vai funcionar. Você sempre tem uma linha principal de evolução. Vocês vão entender isso mais pra frente quando eu chegar em branches. E também, principal, todo mundo usa. Então, apesar da sua mãe falar que você não é todo mundo, você usa porque, sim, é importante para você trabalhar em equipe. Vamos lá. Esse aqui é o terminal. Ele é um pouquinho feio, esse é o JetBash. E aí você meio que entra nele e você começa a dar comandos aí dentro. E aí você começa a brincar. Então, quais comandos a gente dá? Vamos começar com o ls. Eu vou parar de compartilhar e começar a compartilhar minha tela. Vou abrir aqui o JetBash. E se vocês puderem também já, tipo, a gente vai trabalhando junto. Bem, o ls, como está falando aqui na apresentação, tem uma listinha aqui de comandos. ls seria para listar os arquivos que está dentro de uma pasta. Então, se eu der ls aqui, dentro da minha pasta principal eu teria todos esses arquivos aqui. Tá? Aonde está essa pasta, você conseguiria acessar ela, tipo, abrindo aqui e indo atrás de onde ela está. Eu acho que até tipo em C ou em algum lugar próximo aqui. Tá. O segundo comando, muito importante para o JIT, é o cd. Para quem mexeu já com CMD ou mexe talvez com Linux, não sei se Linux é assim, mas já deve estar acostumado com esse ls e cd, porque vamos supor que eu quero navegar dentro das minhas pastas. Quando você está tipo, aqui nessa interface, você dá 2 cliques e você entra na pasta. Só que quando a gente está nessa tela aqui, num terminal, você não tem como mexer no mouse. Então você precisa ir por comando. Então tipo, você pode dar cd e tipo, o nome da pasta que você listou aqui em cima. Então nesse caso eu vou entrar na minha área de trabalho, que ela fica em OneDrive. Beleza. Então tipo aqui ó, eu saí do meu C, no meu diretório de memória, tipo da minha HD, e fui para OneDrive. Eu estou dentro da pasta OneDrive. Aí se eu der ls de novo, eu consigo ver todos os arquivos que estão dentro dessa pasta do meu OneDrive. Nesse caso eu vou querer entrar na minha área de trabalho. Então eu vou dar cd e o nome, área de trabalho. Beleza. Agora eu estou dentro da minha área de trabalho. Então se der ls, vocês vão ver todos os arquivos que estão dentro da minha área de trabalho. E se vocês forem ver, tipo, efetivamente os arquivos estão aqui. Tipo, ó, em CL, tipo, o atalho tá aqui. Tipo, programação atalho também tá aqui.
tudo que tá na minha área de trabalho vocês estão vendo aqui. Pode parecer que tem mais coisa porque eu tenho 2 monitores e tudo tá atacado na outra tela. Mas tem tudo isso de arquivo. E aí você pode ir navegando assim. Se você quiser voltar, você pode dar um cd ponto ponto, que a gente chama de cd 2 pontos. Aí você pode voltar uma aba. Então seria equivalente a você vir aqui nessa barrinha de voltar aqui do Windows. Tá. Deixa eu voltar para a minha área de trabalho. E você pode usar dentro desse terminal, tipo, você pode só apertar a setinha para cima que você consegue pegar o comando de novo, tá? Então voltei para minha área de trabalho. O próximo comando que é relativamente importante é o mkdir. Mkdir a gente cria uma pasta dentro da área que a gente estiver trabalhando. Então essa daqui, eu tenho uma pasta aqui chamada treinamento, que eu estava testando coisas, eu vou apagar ela, tá? E vou criar do zero com vocês. Então eu posso dar um mkdir aqui e o nome da pasta, treinamento. Beleza. Se eu der um F5, apareceu a pasta aqui, ó, treinamento. Tá. Aí você pode entrar nessa pasta, então nesse caso eu vou entrar treinamento. Então seria como se eu estivesse com essa página aqui. Eu estou exatamente aqui. E não tem arquivo nenhum, então se eu der ls aqui para ver a lista de... não tem ninguém. A lista de arquivos. Tudo bem até aqui? Vocês estão conseguindo fazer aí também na casa de vocês? Yep. Todo mundo ok? Tudo certo. Tranquilo. Tá. Bem, vamos lá. Agora a gente efetivamente vai começar a mexer com o JIT. Então, a primeira coisa que você faz é você iniciar o JIT. Então, a gente vai criar um repositório usando o comando git-init, tá? Então, a gente vem aqui, git-init. Beleza. Se você deu esse comando e apareceu isso daqui, beleza, significa que deu certo, tá? Deem aí pra ver se tá dando tudo certo. E aí deve ter aparecido escrito tipo master aqui do lado. Foi aí? O que foi? Aham. O que foi, tá? Tá. Tem esse git config para configurações iniciais. É que eu já dei ele antes, porque eu já mexi, já faz um tempo. Então eu não sei exatamente se vai aparecer para vocês ou não. Tá? Mas se aparecer, eu sei os nomes dos comandos para a gente corrigir isso. Então eu vou seguir aqui o próximo comando e se aparecer para vocês a gente tenta resolver junto, tá? Que seria esse git status. Você mostra tudo que você fez dentro da pasta. Então qualquer alteração que você fez, qualquer coisa que você criou, deletou ou tipo abriu um arquivo e escreveu A, ele vai aparecer aqui, tá? Então tipo se eu der um git status aqui, falando que não tem nada, certo? Porém, vamos supor que eu venho aqui e eu vou criar um arquivo de texto, tá? Eu posso criar o arquivo de texto por aqui, tipo direto, se vocês quiserem, ou você pode usar o comando aqui direto na linha, que se chama touch. Touch e o nome do arquivo e o formato dele. Então, tipo, eu vou criar um arquivo chamado treinamento. Não, o treinamento vai ficar ruim, né? Vou colocar trei.txt. Beleza. Pela linha de código eu consegui criar o arquivo, tá vendo? O pessoal que usa Linux tá acostumado com isso. Bem. Aí vamos dar um git status. Ele apareceu, ó. Teve uma alteração. Foi criado esse arquivo trem. Vocês conseguiram fazer isso daí? Sim. Tá.
Vamos lá. Só que eu ainda meio que não salvei essa mudança, as mudanças que eu fiz no documento. Então eu vou colocar tipo mudança 1 aqui dentro desse meu arquivo e salvar ele. E se eu der o edit status, ele vai estar falando aqui, ó, que ainda está alterado. Aí eu vou preparar o meu arquivo para eu adicionar ele a mudanças que eu vou fazer, que seria esse git add. Tá? Então você vem aqui, git add, só que aí você pode selecionar, não, eu quero só adicionar esse documento para adicionar, ou você pode adicionar tudo. Eu nesse caso eu vou adicionar tudo, que é git add --all. Beleza, dei o documento, então agora você dá um git status. Ele já está aqui como tipo meio que preparado para você dar o commit, que é tipo você salvar o arquivo. E aí ele fica verdinho. E aí em sequência eu quero tipo garantir que essa mudança seja salva. Aí você vai dar um git commit -m. Esse -m significa que eu quero guardar uma mensagem. E aí eu coloco uma mensagem tipo fiz a alteração 1. E aí eu dou enter. Beleza, ele falou aqui, ó, fez uma alteração. E aí se eu der um git status de novo, ele vai falar que não tem nenhuma mudança, porque desde a minha última atualização eu não fiz nenhuma mudança. Vocês conseguiram fazer isso? Alô? Acho que dá pra seguir. É que geralmente Pô, nessa parte, quando você dá o commit, ele dá um erro, se você não configurou pela aqui primeira deu vez. o erro de autor, que eu acho que não tá configurado aqui. Aqui também. Tá. Então, ó, vocês vão dar o seguinte, eu vou mandar no chat. Edit config ---- global user.name, e aí vocês escrevem o nome de vocês dentro da aspas, tá? E aí, depois que vocês derem esse comando, você vai ter que dar um outro comando que eu estou escrevendo aqui. Tá. E aí depois vocês dão esse e-mail e colocam o e-mail de vocês na frente, sem estar em aspas. Aí vocês avisam quando tiver tudo ok. Esse git config vocês só vão usar, tipo, nessa primeira vez. Provavelmente vocês nunca mais vão ver esse comando na vida de vocês. Aí depois disso tenta fazer o git commit de novo. Isso, tenta fazer o commit de novo. Aí eu não sei se vocês vão ter que dar o all, tipo, adicionar de novo. Eu acho que não vai precisar, mas qualquer coisa vocês podem adicionar e dar o commit de novo. Eu acho que é tudo certo. Quando você der git status depois, ele tem que aparecer, tipo, nada pra commitar. Tem que aparecer essa mensagem aqui. Deu certo? Todo mundo ok? Se alguém tiver algum problema e quiser compartilhar a tela, sem problemas.
Vocês avisam quando tiver ok. Vocês mandam, dá um okzinho no chat. Tô ok também. Todo mundo. Quero ver todo mundo. Ok, Matheus, Ingrid, Jade, Gabriel. Tá conseguindo aí, André? Alicia. Então. O Ives. Tá conseguindo aí, Ives? Rafael também. Ah tá, nossa, tem uma notificação aqui, tá atrás do outro monitor. Tá, assim eu acho que eu vejo. Tá, eu acho que dá pra seguir já. Aí se alguém tiver qualquer dúvida, pode só levantar a mão aí ou mandar mensagem no chat que eu vejo. Bem, vamos lá. Dando procedimento. Bem, eu vou treinar um pouco mais isso para que vocês entendam. Tipo, beleza, eu fiz uma alteração, fui lá e comitei. Mas e se eu fizer uma alteração de novo? Ó, eu vou abrir meu documento. Ó, a última vez que eu dei de status, ele estava falando que não tem nada de alteração. Agora eu pego aqui e escrevo mudança 2. E salvo. Se eu der um git status agora, ele vai falar, ó, foi modificado esse arquivo. Aí eu vou fazer a mesma coisa, git add, -o. Guardei todas, tipo, preparei todas as informações que eu alterei. E agora eu dou um git commit. Alteração 2. Ó, ele fez uma alteração em um arquivo com 2 inserções e deletou 1. Ok. Agora se der de status. Beleza, não tem nada na minha frente. De alteração. Vocês conseguiram fazer isso? Aí se quiserem também, vocês podem tipo, criar mais arquivos aqui, tipo, sei lá, arquivo 2 e escrever, sei lá, batata. Aí você vem aqui, status. Aí fiz uma alteração no documento, nesse documento de texto. Aí você vem aqui e fizer uma mudança 3. E salvar e der de status. Ele vai falar, ó, tem um documento modificado e um arquivo foi criado. E aí você pode dar um git add -o e um git commit -m alteração 3. Aí eu tive 2 arquivos alterados e 2 inserções. Isso eu der de status de novo. Vai falar que não tem nenhuma alteração. Vocês conseguiram entender? Certo. Bem, o que a gente está fazendo até agora basicamente segue um caminho meio que assim, né? Eu até coloquei na apresentação. Deixa eu trocar o monitor. É tipo assim que a gente faz, né? A gente dá um git init, aí fica git status, vê se tem alteração, aí git add, caso você tenha feito alguma alteração, aí você dá o commit. Aí você volta pro git status e fica fazendo isso. Toda vez que você for fazer, você vai fazendo isso. Só que o que você não pode fazer
é isso daqui. Tipo, você tem a sua linha de evolução, que é a sua master, que é onde você está pensando ela. E aí você fica dando commit. Então todas essas bolinhas que estão aqui, elas são commits. Então, tipo, eu dei o primeiro commit, fiz uma alteração, beleza. Eu fiz outro commit, fiz outra alteração, beleza. Até terminar o projeto. Só que você fez tudo isso linearmente. Bem, isso não é o ideal de você fazer, mas mesmo assim você ainda consegue, digamos que, trabalhar melhor com o Git nesse caso. Por quê? Porque a gente tem outros comandos. Por exemplo, o git log, para a gente ver as mudanças que a gente fez de commits. Então eu consigo ver, tipo, todas as alterações de commits que eu fiz. Eu fiz 3 commits, como eu tinha mostrado antes. Aí eu coloquei a mensagem. Fiz alteração 1, aí alteração 2 e alteração 3. Ele salva quem é a pessoa que fez, o e-mail da pessoa e a data e a hora que ela fez. Então por isso que ele pode ser meio que um X9, né? E aí ele dá um código de commit. Aí a gente pode usar esse outro commit, esse outro commit, não, desculpa. Esse outro comando que chama git checkout. Você consegue transitar pelos commits que as pessoas fizeram. Tá. Bem, vamos lá. Vamos supor que eu quero voltar para o meu commit 1. Eu fui lá, eu vou dar um git checkout. Vamos supor que eu tenha feito alterações e eu falei, não, isso daqui não tá legal. A minha versão primeira era melhor e eu vou voltar a trabalhar nela. Aí você pode dar um git checkout. Nesse caso você só vai ver como tá para verificar, para depois você voltar. E aí você coloca o código do seu commit. Aí você dá um enter, agora isso aconteceu na pasta. Eu voltei, eu estou vendo como estava no meu primeiro commit. Então se eu abrir aqui essa pasta, de novo, esse documento só tem mudança 1. Se eu der git checkout e colocar meu código da minha terceira, do meu terceiro commit, ele voltou e tem aqui mudança 3 e outro documento criado com escrito batata. E aí eu posso ficar transitando assim dentro dos meus commits. Vocês conseguiram fazer isso? Eu não sei se a tela do monitor está muito pequena. Se vocês quiserem eu posso aumentar aqui. Ou dar um zoom, talvez fique melhor. Tá melhor agora. Tem como apagar os commits? Tem como apagar. Eu só não lembro o comando, mas provavelmente deve ser git remove, eu acho. Mas aí você tem que dar uma olhada na documentação do git. Mas não, eu não acho ruim deixar, porque você consegue voltar a qualquer coisa, às vezes tem alguma ideia que você ficou lá, ou ver o que alguém fez. Para projeto, talvez lá na frente, no nível que tá o Straton hoje, sim, a gente precisa apagar algumas coisas. Então, dá sim. Eu só não lembro o comando. Por exemplo, isso que você fez agora de voltar para versão, alteração, mudou o documento que você tinha lá salvo no bloco de texto? Sim, vamos supor, eu volto para minha branch 1, para o meu primeiro commit. Tá vendo? Se eu abrir o documento, ele só tem essa mudança. Seria como se eu voltasse no tempo para o que eu tava fazendo lá naquela hora. Eu tava fazendo isso. Agora, se eu voltar para minha 3, por exemplo, ele volta para o que eu tava fazendo na hora que eu dei o commit 3. Então é meio que uma máquina do tempo, assim. Tudo bem? Alguém tem mais alguma dúvida? É meio confuso. Eu sofri bastante para entender.
Você tava dando Ctrl C, Ctrl V e tava saindo com uma esquisita. Ah, não, ó. Desculpa. É que você pode copiar código. Então, tipo, vamos supor, você dá o gitlog aqui. E ele aparece, tipo, esse monte aqui. Se você dá Ctrl C, ele não funciona. Mas você pode usar, tipo, a bolinha do mouse, o scroll, e você só clicar nele, ele copia pra você o que está selecionado. É melhor que... isso é um problema, porque você não pode usar o mouse. Então... Mas a única coisa do mouse que funciona é você apertar o scroll e ele copia. E aqui ele mostra aonde você está trabalhando, onde você está vendo. Então, tipo, eu estou vendo esse daqui que é o commit 35775B. Tipo, eu não sei qual que é, mas é algum desses commits. Mais alguma dúvida, alguém? Deixa eu continuar. Aqui tudo certo também. Ives, Rafael, Alan, tá. Aqui tá tranquilo. Tá, bem, vou dar... Tem uma pergunta. Dá pra nomear o commit? Essa é uma boa pergunta. Eu vou ficar te devendo essa. Eu não sei. Deixa eu pesquisar. Eu acho que tem. Pesquisando aqui, eu acho que tem sim. Eu não sei, tipo, muito de Git, tá? Porque eu não uso essa interface, eu não uso o terminal. Então, tipo, isso que eu tô fazendo aqui é, tipo, eu vi isso já há mais de 1 ano e meio atrás. Porque tem maneiras mais fáceis de você usar isso. Que você não vai ficar escrevendo git commit, tipo, você vai direto, é mais fácil. Mas eu acho que tem sim. Tá, vamos continuar. Tá. Aí tem esse git reset, que ele volta para o último commit que a gente fez. Então, se a gente der um git reset, acho que é menos hard, eu volto pro último commit que eu fiz. Tá. E, eu esqueci de falar um bagulho. Vocês devem ter visto que antes a gente estava sempre trabalhando na master aqui, e agora tá com esse número aqui do commit que a gente fez. Vamos supor que eu quero voltar para minha master. O que você faz? Você dá um git checkout master. E aí você volta para master. Tá. Aí se eu der um git reset menos hard, eu volto para a posição que estava no commit 3. Meio que reinicio tudo que eu fiz. E aí a gente tem esse reflog. Git reflog, que ele fala tudo que eu fiz. É literalmente um resumão de cada coisa. Então, tipo, primeiro ele faz de baixo para cima, então mais para baixo, mais antigo. Então, tipo, primeiro eu fiz essa alteração 1, um commit inicial. Aí depois eu dei um outro commit com alteração 2. Fiz um terceiro commit com uma alteração 3. Aí depois eu fui ver essa branch, esse commit, aí depois fui ver outro commit, aí eu voltei para outro commit.
Então isso daqui é meio que o resumo. Então, tipo, isso daqui pode ser muito bom. Vamos supor que eu dei git log, e eu vou para esse commit aqui. Tá. Beleza. Eu voltei para o meu primeiro commit. Só que o que eu fiz depois do meu primeiro commit, ele meio que não sabe. Porque não aconteceu. Então, vamos supor que eu dê um clear aqui. Porque, tipo, fica muita coisa na tela. Só que eu quero ir para o meu commit 3 e eu dei um clear. Eu não sei qual é o código do meu commit 3. E se eu der um git log, não tem. Aí você pode usar o git log. E aí você consegue, tipo, ver a branch que você estava antes. Então, tipo, essa daqui, por exemplo, é o meu 3. Então, git checkout. Esse daqui. Eu esqueci de dar espaço. Não tem como clicar. Que ótimo. Ok, e eu voltei para a minha branch 3, então agora você dá um git log. Eu tenho as minhas 3 alterações. Aí meio que funciona só para você ver tudo que você fez mesmo, independente da posição que você tiver na sua linha de desenvolvimento. Vou voltar aqui para master. Tudo bem? Até aqui. Tranquilo. Uhum. Depois eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês, caso vocês queiram ver algum comando depois ou relembrar eles. Vai ficar na apresentação. Bem, esse é o nosso fluxo de trabalho, né, que eu já mostrei para vocês, basicamente com Git. E isso daqui é o que você não deve fazer. Fala. Desculpa interromper, mas tem uma pergunta no chat. O que é master? Eu vou explicar agora. Exatamente agora. É o próximo slide, ó. Tá. Bem, o que é a master? A master é meio que o nosso código que sempre funciona. Então, tipo, você não vai fazer um trabalho em que você vai ficar sempre editando sua versão final. Você sempre vai ficar editando uma cópia dele. Então, tipo, se a gente volta lá pro primeiro slide do fluxo de trabalho, seria como se eu nunca editasse meu documento primário. Eu copiasse esse documento e trabalhasse em cima da cópia desse documento. Então, a versão que sempre funciona, a gente chama de master. E aí a gente cria meio que ramificações que a gente vai trabalhar. Então, vamos supor, eu pego aqui, a partir desse ponto, depois desse commit, eu pego e crio uma branch. Branch é uma divisão. E aí eu posso trabalhar dentro dessa branch, enquanto está tendo trabalho, tipo, na própria master. E aí, tipo, vamos supor que a partir desse ponto a Ingrid pega e também cria uma branch. Ela vai estar com as alterações desse ponto, desse commit aqui, só que eu vou estar trabalhando a partir das alterações desse primeiro commit. E aí eu posso juntar, que a gente chama de merge, e aí eu vou ter esse ponto aqui. Eu vou estar nesse ponto. E aí a Ingrid, ela vai trabalhar, ela vai dar um merge depois, vamos supor. E aí você tem que, esse merge você meio que vai ver o que alterou em cada coisa, e aí você vai impedir que dê problemas em termos de código. Porque vamos supor que eu tenha duas linhas que eu escrevi na linha 50 e a Ingrid também escreveu na linha 50, a hora que ela der o merge, opa, vai ter problema na linha 50, e aí você corrige lá, tipo, beleza, não dá pra colocar na linha 50, vai pra 51, e aí vai ficar ok a sua linha de evolução até finalizar. Então você sempre pega, cria uma cópia do seu documento, daquele ponto,
trabalha e depois volta. Então a gente sempre deixa a master ou a main sempre com o código que sempre funciona. Deu para entender? Deu sim. Bem, aí a gente tem alguns comandos que a gente dá. Então, sheet branch, que seria para a gente abrir uma divisão, a gente abrir a branch, fazer e esse movimento aqui, ó, de copiar e eu trabalhar em cima dela. Aí a gente tem o git checkout, que você vai usar, né, o mesmo que a gente usava para transitar entre os commits, a gente vai usar para transitar entre as branches, entre essas subdivisões. E o git merge para a gente juntar os nossos arquivos depois. Tá. Então, vamos treinar um pouco. Eu só tenho que pensar como que eu vou fazer isso, porque é meio... Peraí, cadê a pasta? Aqui. Vamos lá, eu vou criar uma branch, então git branch, e vou dar um nome, tipo, sei lá, batata. Ok. Então se eu der um git log, ele mostra aqui que a gente tem duas branches. Tá? A master e a minha branch batata. Então, essa divisão aqui que eu criei, ela se chama batata. E então a gente vai para ela. Como que a gente vai para ela? Git checkout. E o nome da branch. No caso, batata. Ok, agora eu estou na minha branch de batata. Então, agora eu estou exatamente nessa linha laranja. Antes eu tinha criado a branch, mas ainda estava na master. Agora eu estou na branch mesmo. Então vamos lá. Agora que eu estou na branch, eu posso dar tipo um git status. Beleza, eu não modifiquei nada dentro dessa branch ainda. Mas dentro dessa branch eu vou pegar e eu vou escrever dentro desse arquivo tray, eu vou escrever batata. Não, pera, eu não vou escrever batata não. Vou colocar alteração feita na branch. Ok, tá. Se der um git status agora. Ok, eu modifiquei um arquivo dentro da minha branch, mas eu vou agora trabalhar em outro branch, porque tipo, eu ainda não sei se esse daí que eu fiz está certo. Eu vou trabalhar em uma outra branch a partir de outro ponto. Só que para isso eu vou voltar para minha master. Ok, então eu voltei e o meu arquivo tray, se eu olhar, deixa eu ver, 5. Cadê? Deixa eu dar 5. Por que ficou essa alteração? Peraí. Não era para isso ter acontecido. Ai, meu Deus. Ele tacou para brain, para master. Sei lá, vamos colocar uma outra alteração aqui, 2. Vou salvar. Ok. Eita.
Meu Deus, o que eu fiz? Voltei. Eu não sei o que está acontecendo. Era pra estar funcionando. Que estranho. Ok, eu acho que eu tinha esquecido de dar commit. E aí, tipo, ele meio que ficou no meu repositório offline. Tipo, ele manteve minha alteração, porque eu fiquei no meu repositório offline e eu não dei o commit. Basicamente é isso. Tá, então dei commit, tá, pessoas? Tá, só para tirar essa confusão que aconteceu. Basicamente, o que a gente vai fazer? Eu vou dar um clear aqui. Se eu for ver a minha branch, eu tenho alterações nela, certo? Essa alteração foi na branch 1. Se eu voltar para minha master, eu ainda tenho os documentos aqui nela. Porque eu não alterei a master, eu estou alterando a branch. Essa é a divisão que eu criei. Mas eu posso vir aqui, dentro da minha master, e fazer uma mudança 4. Eu vou seguir exatamente o que está aqui no slide. Eu vou fazer 2 mudanças, tá? 2 mudanças na minha master. Aí eu vou criar uma divisão aqui e fazer uma alteração aqui depois. Vou seguir exatamente o que eu estou fazendo ali. Então eu fiz minha mudança 4. Aí eu posso dar aqui no git status. Beleza, tem uma alteração. Git add -all. Aí o git commit -m alteração 4. Ok, eu editei. Agora eu vou fazer mais uma alteração. Mudança 5. Salvar. Eu vou fazer a mesma coisa. Git status. Git add -all. E o git commit uma mensagem alteração 5. Ok. Se eu voltar para minha branch, batata. Se eu voltar para minha branch batata, eu tô só com aquelas alterações que eu tinha feito na época. Ainda. As alterações que eu fiz na branch não mudou. Não. Você pode fazer direto, porém a gente está trabalhando aqui muito simples, por isso que parece idiota você dar o status, mas sempre é bom dar o status porque às vezes quando você pega um arquivo que tem tipo mais de 20, 60 arquivos, tipo, acaba alterando alguma coisa em outro, então é sempre bom dar o git status em tipo, coisas maior do que um arquivo de texto. Então, se eu agora voltar para minha master, eu tenho as alterações que eu tinha feito lá. Mudança assim. Só que agora, como eu estou seguindo aqui, o que a gente está fazendo aqui nesse fluxograma, agora a gente vai criar uma subdivisão da Ingrid, uma branch da Ingrid. Então a gente branch Ingrid. Ok. E aí eu dou um git, caso vocês queiram ver as alterações que foram feitas. Eu tenho nesse momento uma alteração, tenho uma branch nesse ponto, nesse commit da master e da Ingrid. Tá? Então vamos para git checkout. Eu ainda posso voltar para batata, por exemplo. Voltar para batata. Agora se eu quiser ir para da Ingrid,
de checkout Ingrid. E aí, beleza. Eu tô na minha subdivisão da Ingrid. Aí eu vou fazer uma alteração nessa branch. Então, alteração na branch da Ingrid. Ctrl S. Salvar aqui. Beleza. Agora se eu der um git status, vocês vão ver que eu alterei o documento ali. Aí eu posso dar um git add menos all, um git commit. Alteração na branch da Ingrid. Beleza. Então, nessa branch eu tenho essa alteração. Se eu voltar para minha master, eu não tenho essa alteração. E se eu ir para batata, eu tenho não tenho as outras alterações que eu fiz para frente. Boa noite, Caio. Beleza, vamos voltar para minha... Beleza, vou aproveitar que estou na batata. E aqui pelo nosso fluxograma, eu vou fazer duas alterações nessa branch ainda. Então, alteração feita na branch 1. Aí, eu vou colocar a alteração na branch batata. Vou colocar o número. Tá? Então, essa aqui foi minha alteração 1. Minha alteração 2 agora. Vou salvar. E vou dar um git status. Só para você ver se efetivamente teve mudança no seu documento. Aí git add menos all para adicionar a mudança, para preparar no caso. Aí git commit alteração 2 na branch batata. Ok, agora a gente vai fazer última vez um commit nessa branch. Deixa eu fazer mais uma alteração. Seria adicionar mais uma aqui. A gente salva. Agora a gente vai dar um git status. Beleza, modificou. Git add menos all. Aí você vai dar um git commit. Mensagem. Alteração 3 na branch batata. Ok. Então se eu pegar aqui, eu tenho essa alteração. Aí eu posso voltar dentro do meu commit na minha branch. Então, se der um git log, eu tenho as alterações em referência à minha branch atual que eu fiz. Então, vamos supor que eu quero voltar para a minha alteração da minha primeira alteração dentro dessa branch. Então, eu posso dar um git. Opa. Como é que aconteceu? Por algum motivo não quer descer mais. Ok, ele bugou. Peraí. Ela aconteceu aqui, tudo bem, sim. Ok, tá. Não tem problema. Se vocês quiserem ir direto para aquela aba do Git, sem precisar ficar dando lá ls, aí você dá um cd, dois pontos, o cd é o nome da pasta. Você pode clicar com o botão direito na pasta que está e você pode clicar aqui, git bash here. Aí eu volto exatamente onde eu estou, na minha branch de batata. Deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor. Então, sim, toda vez. É literalmente um log, para ver o que cada um alterou. Então, se eu tiver mais de uma pessoa alterando esse arquivo, que aqui está trabalhando só você, mas vamos supor, eu e você a gente poderia trabalhando junto. Então eu posso criar uma divisão minha,
e fazer as minhas alterações. Você pode criar uma alteração sua e fazer suas alterações. E aí depois eu posso ver exatamente o que você mudou em cada um dos momentos que você fez essas alterações. Então, o comando agora, o que a gente vai fazer? Você consegue transitar, tá? Dentro dessas branches que você fez, os commits. Beleza, falou, André. Aí agora a gente vai fazer um merge. Merge é você juntar as duas coisas. Vamos supor que eu peguei e terminei de fazer as alterações na minha branch, no meu código. E agora tá tudo ok, tá validado, tá perfeitinho. Eu vou voltar porque essa parte do meu código vai participar do meu projeto final. E aí então você vai ter que dar um git merge. Então você vai dar um git merge e o nome da branch, no caso batata. Ok, eu alterei. Então agora você ir para git checkout master. Ok, vamos lá. Desculpa, eu dei comando no lugar. Olha só que legal. Ele deu conflito. Por quê? O que aconteceu? Para você dar o merge, você tem que estar na branch que você quer dar merge, tá? Porque nesse exemplo aqui foi muito simples, mas eu posso criar uma branch da minha branch. Então vamos supor que eu esteja nesse ponto, se eu quiser eu posso criar uma subdivisão, trabalhar aqui e juntar depois na principal direto. Tá? Então você tem que dar o merge na branch que você for trabalhar. Então olha, tá falando que está dando conflito. Por quê? Porque as linhas bateram. Então ele está falando aqui, ó. Essas aqui são algumas sugestões que ele vai dar e tipo, você pode corrigir aqui. Ok. Foi a correção feita de branch batata. Ok, essas são todas as minhas alterações que eu fiz. Posso dar um Ctrl S aqui sem problemas. E ok, eu já dei um merge. Agora eu só preciso dar um git status. Eu tenho as modificações que eu fiz graças ao meu merge. Aí eu posso dar um git add menos all. Ok. E agora eu dou um git commit. Alterações da branch batata. Ok. E agora eu voltei para minha master. Então antes eu estava no processo de merging e agora eu voltei para minha branch normal. Então agora, e se eu voltar para a branch da Ingrid? O que eu estou vendo na branch da Ingrid? Eu estou vendo as alterações que eu fiz na branch da Ingrid a partir deste ponto na minha linha temporal. Então as alterações que eu fiz ainda não apareceu para a Ingrid quando ela estiver trabalhando. Então, vamos lá. Git checkout. Ok, então eu fui para a branch da Ingrid. As alterações não estão. Apesar de ser dado merge. Mas a mudança que eu fiz até aquele ponto está aqui. Beleza? Como assim? Você diz? Tipo, eu dei um merge aqui. Você diz eu voltar para um ponto aqui dentro da branch? Não, eu não consigo voltar mais. A branch batata deixou de existir agora. Ela deixou de existir. Eu abri ela, trabalhei nela e fechei ela. Começo, meio e fim. Sim, aí você teria que criar outra. Então, tipo, por isso que a gente acaba evitando
ficar trabalhando na master. Tipo, só manda pra master, só manda pra main, quando efetivamente você tiver certeza do que você tá fazendo. Porque aí você garante que o que tá na master sempre tá funcionando. Exatamente. Para vocês terem noção, eu vou mostrar depois como é no projeto Stratum, como a gente estruturou. A gente tem meio que duas main. A gente tem tipo uma main principal e uma branch inicial da branch principal, que a gente trabalha de subdivisões dessa branch. E a gente volta, quando a gente taca para main, a nossa main é a branch. E quando a gente terminar todo o código, que está 100%, a gente taca para a master principal. Então, só terminando aqui esse exercício, vamos lá. Ok, eu já fiz a alteração da Ingrid, né? Tá, já fiz. Então agora a gente vai voltar para nossa master. Então, git checkout master. E agora a gente vai dar um merge. Então, git merge Ingrid. Ok, ele está falando de novo, está dando conflito. E aí, você vai ter que vir aqui. Observação, a gente está no modo merging. A gente está fazendo esse merging. Olha, está dando conflito aqui. Nesse ponto aqui deveria estar essa alteração. Bem, aqui a alteração que eu vou fazer é simplesmente deixar aqui alinhado nesses pontos. E vou salvar. E agora eu vou dar um git all git commit a mensagem fusão com a branch init. Ok. E agora, na minha master, efetivamente o que eu tenho como resultado final de todas essas mudanças que eu fiz foi isso daqui. Mudança 1, mudança 2, mudança 3, mudança 4, mudança 5. A alteração feita na branch da batata 1, 2, 3 e a alteração na branch da Ingrid. Que é exatamente o que está aqui no coisa. E a gente finalizou esse código, digamos assim, se isso fosse um código. Que era isso daqui que eu queria chegar. Tudo bem? Ficou confuso ou eu passei muito rápido? Esse é o ponto principal do JIT, é você conseguir abrir coisas infinitamente. Não, legal. Acho que deu pra pegar. Tá. Ninguém tem mais nenhuma dúvida? Eu posso prosseguir já pra parte mais... Porque aqui a gente está trabalhando offline. Agora a gente vai para online. Exatamente. Tipo, alguém está trabalhando em alguma coisa, você abre uma atividade, você copia o arquivo da pessoa, trabalha e junta facilmente. Nesse caso. Isso é usado principalmente para código. Tipo, dá para usar para outras coisas, eu já usei. Mas é um pouquinho meio chato, mas dá pra usar. Posso ir... Fala. Você deu fusão em todos, né? Só que ainda dá pra voltar pro branch antigo, né? Não. Porque eu não sei se eu fiz alguma coisa errada aqui, mas pelo menos eu consegui voltar pro batata e só vai lá salvo. Não, dá sim. Desculpa, eu falei errado. É verdade, dá sim. É que eu pensei como início, meio e fim, mas dá pra voltar sim. Vai ficar salvo, né? Ele salva tudo. Isso que é legal. Beleza. Eu falei errado, acho que o Rafael. Desculpa, Rafael. Todas as alterações que a gente fez tá aqui. Todas essas. Cada commit que a gente fez e o horário que a gente fez tá aqui. Todas. Desde que a gente começou. Então, a primeira alteração que a gente fez foi às 8h32 a gente começou. Agora são 9h20. Então se a gente ver aqui a nossa última alteração, 9h18. Então tipo, é sempre bom quando você for dar um commit,
coloca o que você está dando commit. Então, tipo, aqui, por exemplo, fusão com a branch Ingrid, beleza. Mas talvez se você ser mais específico, saca? Tipo, o que você fez de alteração? Tipo, vamos supor, eu criei uma branch que eu fui programar o sensor de temperatura e pressão. Aí eu fui lá, programei o sensor de temperatura e pressão, terminei ele. Aí eu coloco como alteração, tipo, no meu commit. Implementação do código do BMP 280, sensor de temperatura e pressão. Beleza. Isso é bem válido. Ou você coloca tipo, todos os dados que você está coletando. Por exemplo, eu consigo trabalhar para pegar altitude com pressão. Então, eu estou pegando temperatura, pressão e altitude. Então, coloca no commit algo que a pessoa, que o seu amiguinho de trabalho vai ler e vai entender o que você fez. Tá? Porque senão ele vai ter que ficar tipo, lendo tudo que você fez e tentar adivinhar. Então, coloca uma mensagem de commit bonitinha. E se alguém fez alguma merda, obviamente a gente consegue descobrir quem fez a merda. Eu não sei como sair dessa tela. Agora eu vou conseguir sair. Ok, eu vou reiniciar. Mais fácil. Mas agora eu também não vou usar o GitBash. Tá tudo certo, gente? Porque agora vai... A hora que chega o online, tipo, isso daqui piora. Tá tudo certo, gente? Uhum. Bem, então vamos lá. GitHub. GitHub basicamente é tudo isso que a gente fez online. Né? Vocês já devem ter visto esse gatinho aqui, né? Bem famoso. Então, vamos lá. Por que usar o GitHub? Bem, a principal função do GitHub, assim, na minha opinião, é um portfólio. Se você sabe programar, eu abro seu GitHub e falo, eu sei exatamente o que você fez. Então, tipo, se eu sou uma empresa e vou te contratar, eu olho o seu GitHub, assim como eu pedi, eu acho que de algumas pessoas aqui, na hora de fazer a entrevista. Eu perguntei, tem GitHub? Aí se a pessoa tinha, eu pedia o link para eu ver, tipo, como que vocês trabalham? Então, né, é meio que aquela frase que o criador do Linux, né, fala, né? Tipo, beleza, você pode ter quantidade de diplomas que quiser, cursos, me mostra o seu código. O GitHub vai servir para você mostrar para pessoas o seu código. Basicamente é isso, além de, aqui uma das principais funções também, facilitar essa colaboração. Então, tipo, eu não preciso estar mexendo no mesmo computador que você para conseguir fazer as alterações, eu consigo trabalhar online com isso. É um local seguro. Serve como um backup, caso você tenha feito alguma merda. Tá? E aí, como que é o fluxo de trabalho no GitHub? Bem, eu já falei, ele é um pouquinho mais complexo. É isso aqui. Eu não vou fazer essa parte no terminal, porque vocês podem dar todos esses comandos, aqui tá os comandos e como funciona cada coisinha. Eu não vou fazer isso porque vai demandar muito tempo e a gente já está quase uma hora aqui de treinamento. 1h30, na verdade. Bem, mas basicamente você tem o local que você está trabalhando, que é tipo seu repositório offline. Aí tipo é aquele estágio intermediário que eu falei para vocês, quando você dá aquele git add, que tipo você está preparando as coisas para você dar um commit. E aí depois você tem o commit. Quando você dá o commit, você terminou seu repositório local. E aí, se você quiser voltar, é aquelas coisas lá que eu já... Né, a gente ficou fazendo isso até agora. Porém, quando entra online, a gente precisa pensar que você pode estar com o commit feito na sua máquina ou o commit feito no repositório online. E aí, existem os comandos git push, que é tipo, você vai tacar, tipo, vamos supor, eu terminei de mexer nessa branch. Tá tudo certo, ok, eu vou dar um git push, eu vou tacar isso para a internet. E aí, tipo, outras pessoas
que está trabalhando comigo nesse projeto pode dar um git clone ou um git pull. Geralmente a pessoa vai dar um git pull. Por quê? O git clone você vai dar pela primeira vez. Você vai clonar o seu repositório pela primeira vez. A partir do momento que você clonou ele, você tem ele na sua máquina. E aí você dá o pull só para pegar as mudanças que você fez. Basicamente é isso. E a gente não... Eu, pelo menos, eu não faço isso no terminal porque eu acho complicado, eu acho chato ficar escrevendo toda hora, git, sei lá o que, git, sei lá o que. Eu acho isso horrível. Então, por isso eu vou usar o Visual Studio. E agora eu vou mostrar um pouquinho do Visual Studio. Alguém tem alguma dúvida nessa parte aqui? De GitHub? Acho que não. Gostei. Tá, vamos seguir. Visual Studio. Para quem nunca viu o ícone do Visual Studio, esse azulzinho, eu pedi para vocês baixarem já para hoje, mas na verdade vai ser para amanhã, mas tudo bem. Hoje eu só vou mostrar mais ou menos a interface. E eu uso duas extensões, tá? A gente vai usar aqui. A primeira que a gente usa é Platform. Esse Platform eu vou até pedir para vocês baixarem depois, que a gente usa efetivamente para programar, né? E você vem aqui, ó. Eu vou criar uma nova original. Quando você abrir seu Visual Studio, ele vai estar nessa tela aqui, tá? E aí você vem aqui, ó, esse extensões, tá? E aí você consegue baixar, tipo, tem um monte de extensões aqui, como compilar em C e outras extensões. Vocês devem ter instalado algumas a partir do tutorial que eu mandei lá no WhatsApp para vocês. Mas tem duas que eu não falei para vocês baixarem. Eu vou pedir agora para vocês baixem. Eu não vou usar agora, mas durante o trabalho vocês vão precisar usar isso. Ou vocês vão se sentir mais confortáveis usando ela. Que é o Platform. Basicamente ele permite a gente programar microcontroladores, tipo Arduino, ESP32, ESP8266, né, que são tipo computadores pequenininhos que fazem funções simples, digamos assim, só que às vezes um monte de coisa simples acaba se tornando um bagulho muito complexo. Então a gente usa o Platform para programar em C, em microcontroladores, e o outro que eu recomendo bastante vocês baixarem é o JITgraph. Lembra que eu falei dessa bagaça de branches e subdivisões e, tipo, mano, é um bagulho totalmente complexo? Então, isso daqui ele mostra pra você de uma maneira mais simples. Dentro, tipo, sempre você precisa acessar o GitHub, sempre você precisa acessar outras coisas. Você só usando ele. Deixa eu abrir o código do Stratum. A cara minha do Platform, eu vou até mostrar pra vocês, que eu vou acessar por ele. Deixa ele carregar. Geralmente não demora, mas... Ok. Bem, essa é a carinha dele. Aí aqui a gente tem uma aba tipo de projetos, você vai adicionando os projetos que está trabalhando. Uma aba de bibliotecas para você instalar a biblioteca em cada uma dos projetos que você tem. Então, tipo, se você pegar aqui, por exemplo, esse aqui embaixo. Ai meu Deus, cadê? Em algum lugar, tá. Cadê que serve? Ok, ó, esse daqui é do Stratum, por exemplo. Então, no projeto que a gente vai estar trabalhando, vocês vão estar trabalhando com tudo isso aqui de biblioteca, tá? Aqui é só um exemplo. Então, eu vou abrir aqui o código e mostrar como tá esse monte de branch, né, que a gente tem falado. Quando vocês instalarem o JITgraph, ele vai criar um botãozinho aqui em cima. Tá vendo? Ele é meio com um gráficozinho. Deixa eu ver se consigo dar um zoom. Vai ficar mais fácil para vocês.
Ok. Ele tem esse íconezinho dele. Aí você vai clicar aqui. E aí ele mostra como que tá todo o código do Stratum. Então, tipo, a gente tem a nossa main aqui. Não, essa daqui já é uma branch, eu acho. Mas, ó, você vê que tem divisões e divisões dentro das divisões. Tá vendo? E, tipo, ó, tu tá saindo desse ponto, aí ele fez uma alteração aqui e fundiu com uma branch que ele criou já de outra branch lá na frente. Então, tipo, você consegue ir fazendo isso e ir juntando os códigos para você conseguir chegar no seu resultado final. E eu consigo saber exatamente quem que fez a alteração, por exemplo, esse algoritmo, ó, a adição da bússola feita pelo Lucas. Aí, tipo, eu tenho o e-mail dele, a hora que ele fez e o dia que ele fez. Tá. Então, isso aqui é bem útil, tá? Por isso que eu acho interessante vocês usarem esse JIT-Graph, para vocês sempre verem aonde você está trabalhando. Eu tenho trabalhado apenas nessa código componentes, que é essa azulzinha, que basicamente... que eu falei. A main é essa roxa, essa rosa. Essa rosa é a nossa master, atualmente. A gente vem trabalhando numa segunda master, que seria essa azul. Então, tipo, eu estou mais evoluído na azul, e depois, quando eu terminar de fazer alguns códigos, eu vou pegar e vou tacar na master, quando tiver tudo funcionando perfeitamente. Eu não tá aqui porque ainda tem alguns problemas para corrigir. E aqui tem exatamente as datas que eu fiz, os commits. Isso daqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar para vocês. Aqui, ó. No mesmo lugar, ao invés de você entrar aqui nesse gráficozinho, você tem aqui, tipo, commit, aí commit push e um sync. E aqui embaixo você também tem. Eu consigo transitar aqui de uma maneira mais fácil, sem precisar ficar dando comando lá. Você pode clicar aqui embaixo, que ele está falando, ó, eu estou na Features, Códigos Componentes. Se eu quiser entrar, tipo, na minha master, ele vai, tipo, pedir para que vai ter alguns problemas, porque eu não salvei, né, eu não dei commit ainda para salvar. Mas aí você pode ir para ela, depois voltar e coisas do tipo. Então tem que dar esse comandinho para salvar. E aí, quando vocês entrarem aqui, nessa abinha aqui do lado, que já aparece uma divisão de branch, tá vendo? Vocês clicam aqui, se escreve a mensagem, tipo, alteração de alguma coisa. Se eu clicar commit, vai lá pro GitHub já. Automático. E aí, se eu clicar nesse símbolozinho, ele vai dar um push, um pull e um push, para ele sincronizar o que eu estou fazendo agora na minha máquina com o que está online. Basicamente isso. Então, tipo, todos esses comandos que eu passei para vocês até agora, provavelmente vocês não vão usar. O que vocês vão usar provavelmente vai ser esses lugarzinhos que você vai ficar só clicando. Mas é muito útil você usar os comandos, porque é mais preciso. Às vezes não tem funcionalidade aqui. Alguém tem alguma dúvida? Só tem um negócio que está me incomodando, que é uma dúvida no sentido de onde é que esse arquivo. Onde é que está sendo salvo esse arquivo main? Tá lá no GitHub mesmo? Calma. Do Stratum, você diz. Isso, No GitHub mesmo. Ele literalmente pensa que é essa pasta, só que online. Ok, não é uma boa ideia fazer isso compartilhando a tela. E aí, por exemplo, você dá o commit aí no Visual Studio e ele manda ele salva na nuvem do GitHub. Isso. Ó, tanto que se eu entrar aqui, ó. Esse daqui é o meu perfil, tá? Eu, tipo, como o perfil do projeto Stratum ele é privado ainda, eu não consigo ver nos commits. Então, os commits que vocês estão vendo aqui é tudo de JavaScript, HTML e CSS.
Eu não tenho feito muitos commits recentemente, como vocês podem estar vendo. Mas se você entrar aqui na organização, a gente tem a parte de eletrônica, que depois eu vou adicionar vocês, certo? Quando terminar, quando vocês efetivamente começarem a trabalhar, vocês vão ter acesso a isso e vocês vão mexer nisso. E aí, tipo, você vai mexendo aqui. Aqui é a master. Então, tipo, você vai entrar na parte de algoritmo do platform, na minha source, na minha main. Eu consigo ver exatamente o que está na minha main, na minha master. E aí eu posso, tipo, transitar pelas branches aqui, mas tudo está salvado online. Então serve como um backup. Tipo, eu fiz uma merda muito grande no meu, tipo, no que eu tô aqui na minha máquina. Não dá para salvar de maneira nenhuma. Ou, tipo, é muito difícil. Você pode simplesmente baixar tudo de novo na internet e beleza, você tem um backup. Então por isso que é tão bom você utilizar o GitHub. É literalmente um backup de tudo que você fez. E quando vocês forem trabalhar no Stratum, vocês vão pedir para tacar coisa para master. E aí, tipo, provavelmente só algumas pessoas vão ter acesso para fazer isso. Porque, tipo, não é que a gente não confia em vocês, mas é que para questão de segurança, tipo, vocês pedem para adicionar e outras pessoas vão verificar o que você fez para adicionar no principal, tá? Isso é meio que um fluxo geral que qualquer empresa segue, tá? Então, provavelmente, quando vocês pedirem para adicionar alguma coisa na principal, a Ingrid vai verificar ou eu vou verificar antes de colocar para lá, tá? Mas eu acho que é isso, gente. Deu aí 1 hora e pouquinho. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar. Se não, é isso.